Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para o livro de Lucas. Lucas, capítulo de número 18. Lucas 18. Interessante, o pastor Alan falou para mim hoje, para eu ministrar, e ele falou assim, oração. E quando ele falou, eu estava exatamente já meditando nesta palavra. Ontem à noite eu fui dormir, fui para a cama com um sono terrível, um sono que eu não conseguia explicar, um sono muito grande. Mas quando eu deitei, o sono foi embora. E aí eu entendi que o Senhor estava me convidando, o Senhor estava me chamando para conversar com Ele. O Senhor estava me chamando para ter um diálogo com Ele. É na oração, irmãos, que nós conversamos com Deus. É na oração que nós falamos com o Senhor. E eu gostaria de incentivar você nessa noite a ter um tempo de oração. Sabe aquele cantinho que você tem no seu quarto? Você tem um canto no seu quarto para você falar com Deus, para você conversar com Deus. E a palavra de hoje é uma palavra que nos incentiva a orar, nos dá, nos ensina, nos mostra a importância da oração. Amém? Leiamos então a palavra do Senhor, Lucas 18, versículo de número 1. Lucas, capítulo 18, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus nos contou a seguinte parábola. Aleluia. A seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre. Orar e nunca desanimar. A minha tradução diz desanimar, na sua diz esmorecer. Amém? Ouçamos então a palavra do Senhor. Queridos, quem falou isso foi o próprio Jesus. E o que ele contou? Nós só lemos um versículo. O que ele contou? Ele contou exatamente, ele mostrou aos discípulos um exemplo de uma mulher, e esta mulher era viúva, e diz a Bíblia que na cidade dela havia um juiz, e esse juiz, ele não temia a Deus, ele não respeitava ninguém, ele era um homem ateu, ele não acreditava no Senhor, ele não temia ao Senhor. Agora imagine um juiz ateu que não teme ao Senhor ter que julgar a causa de um servo do Senhor. Pense nisso, analise sobre isso. Um juiz que não temia Deus, que não se importava com Deus, que não acreditava no Senhor. Mas a Bíblia também conta que a viúva, ela ia todos os dias, importunava o juiz e pedia a ele, julga a minha causa, julga a minha causa. Jesus nos disse no livro de Lucas, capítulo 11, versículo de número 10, ele disse, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta será aberta. E como é que nós batemos na porta do Senhor? Como é que nós nos dirigimos ao Senhor? Como é que nós clamamos ao Senhor? Como é que nós pedimos algo para o Senhor, se não for por meio da oração? Jesus, uma certa vez, levaram um rapaz lunático, e o pai dele levou ele aos discípulos, e ele disse, o meu filho, ele tem um espírito que faz mal para ele, ora ele quer se jogar na água, ora no fogo. E os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. E de repente o pai dele chega com Jesus, e Jesus disse, ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? E sabe o que Jesus disse? Ele disse que existem demônios que só são expulsos por meio de jejum e do jejum e da oração. Amados, Jesus disse que aquela mulher,
ela importunava aquele juiz. E Jesus disse, e ele contou esta parábola, para que nós entendêssemos que a única forma de nós termos uma vida de intimidade com o Senhor, de nós termos sucesso na vida. Quando eu falo de sucesso, eu falo na caminhada cristã. Eu falo quando nós temos êxito, eu falo de nós termos comunhão com o Espírito Santo. Porque quando nós temos comunhão com o Espírito Santo, quando nós temos intimidade com o Senhor, tudo que nós vamos fazer, ou tudo que nós colocarmos a mão para fazer, Ele nos abençoará. A Bíblia nos fala sobre isso em Josué, quando a Bíblia diz que nós devemos meditar aquilo que o pastor falou, meditar. O Senhor disse lá em Josué 1:8, não cesse de falar deste livro da lei, mas antes medita. E quando você medita, você também tem aquele período de oração. Eu fiz um pequeno seminário, eu não sei nem se isso é seminário, mas eu participei de um período, de um estudo de 7 meses na floresta amazônica, e nós tínhamos um período de oração. Eu aprendi, através desse estudo, a tirar o meu devocional com Deus. Nós chamamos de tempo sozinho com Deus. Tempo sozinho com Deus. E no nosso tempo sozinho com Deus, nós meditamos e oramos. Meditamos e oramos. Eu lembro de um dia em que eu levantei pela madrugada para tirar o meu tempo sozinho com Deus. E porque nós tínhamos que estar na escola às 6 da manhã, nós tínhamos que nos levantar 5:30 da manhã. E nós tínhamos que andar mais ou menos 2 quilômetros para chegar até a escola, onde nós passávamos o dia estudando. E eu lembro que nesse dia eu levantei, eram 4:40 da manhã. E eu fui tirar o meu tempo sozinho com Deus. E no meu tempo sozinho com Deus, eu me ajoelhei embaixo de uma árvore, porque ali tinha muitos pés de caju. E inclusive foi lá que eu aprendi a pregar, eu pregava para os cajueiros. E naquele dia, eu orei ao Senhor. Naquele dia eu busquei ao Senhor de uma forma tão intensa, como eu nunca tinha buscado. E quando eu cheguei na escola, o diretor me chamou e disse para mim o seguinte: olha, eu não quero que você se levante mais de madrugada. Falei, por quê? Ele disse, porque eu vi uma onça. Eu vi um rastro de uma onça, bem próximo aonde você estava. Mas, amados, por incrível que pareça, eu passei 7 meses naquele lugar. Eu levantava de madrugada para orar. Claro, tive um pouquinho mais de prudência depois desse episódio. Mas eu digo a vocês que nada de mal me aconteceu naquele lugar. Por quê? Porque eu estava orando. Eu estava buscando o Senhor. Eu estava buscando ter intimidade com o Senhor. Eu lembro-me de um outro episódio que aconteceu comigo nesse seminário. Eu era muito orgulhoso. Eu não gostava de pedir ajuda para ninguém. Eu era soberbo, eu não gostava de depender de ninguém. E naquele lugar, o Senhor quebrou o meu orgulho. Naquele lugar, o Senhor quebrou a soberba. Mas foi um período, irmãos, aonde nós nos dedicávamos à oração. Foi um período, eu costumo dizer que foi a melhor época da minha vida cristã. Foi durante esses 7 meses. E eu lembro que um dia eu fui tomar um banho no Rio Amazonas. Olha como eu era soberbo. Olha como eu era orgulhoso. Terminamos as tarefas. E aí cada um tinha um tempo livre. E nesse tempo livre você podia fazer o que você quisesse fazer. Só não podia pecar, é claro. E nesse meu tempo livre eu pensei o seguinte, eu falei, eu vou tomar um banho sozinho. Fui eu sozinho dentro do Rio Amazonas. Rio Amazonas, irmãos, tem lugar que ele atinge 100 metros de profundidade. Tem lugares que ele chega a 50 metros de largura.
É um rio enorme. E eu então fui tomar um banho sozinho naquele rio. E eu comecei a nadar, fui lá para o meio do rio. Mas de repente, como eu estava nadando em círculo, eu perdi a direção. E aí eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer para encontrar a praia? E eu comecei a orar, comecei a falar com o Senhor lá dentro daquela água. Eu comecei a conversar com Deus ali naquele rio. Eu comecei a clamar o Senhor, eu comecei a dialogar com o Senhor. E eu entendo que também foi aquele período, foi um período que o Senhor marcou para que eu conhecesse Ele através da palavra e através da oração. E eu fiquei orando ao Senhor. E o Senhor disse assim para mim, filho, eu estou contigo, eu te trouxe aqui para ensinar a você a depender de mim. Irmãos, eu era tão orgulhoso, irmãos, que se você chegasse comigo naquela época e me desse uma quantia, por exemplo, você me desse R$50, eu era tão orgulhoso porque eu trabalhava, eu nunca tinha dependido de ninguém. Eu espraguejava as pessoas. Eu dizia, eu não preciso da sua esmola, eu não preciso do seu dinheiro. E eu comecei a orar, falando com o Senhor, e eu senti, irmãos, naquele dia, naquele momento, eu senti alguém vindo e ficando do meu lado. Hoje eu sei que era o Espírito Santo de Deus. Mas foi preciso, irmãos, eu ter que passar por isso, para que eu pudesse conhecer o Senhor. E de repente, eu comecei a ouvir vozes. E aquela voz me direcionava para a praia. E o Senhor falou assim, nada nesta direção. E quando eu nadei, eu cheguei na praia. Eu consegui sair do rio. Irmãos, a oração, ela nos faz conhecer Deus. E você fala assim, irmão, mas não é só na palavra? Não, a oração também nos faz conhecer a Deus. Porque na oração, irmãos, nós levamos as nossas petições ao Senhor. Na oração, nós levamos ao Senhor as nossas necessidades. E quando nós vimos o Senhor responder às nossas orações, quando nós vimos o Senhor suprir as nossas necessidades, nós entendemos que nós, de fato, conversamos com a pessoa certa, a pessoa correta. E Jesus, Ele nos falou sobre esta viúva. Ele nos disse, Ele nos deu o exemplo dela, para que nós possamos seguir, para que nós possamos entender que às vezes as coisas estão difíceis, mas quando nós conversamos com a pessoa certa, e a pessoa certa é Deus, Ele nos responde, Ele nos traz a resposta. Eu fico pensando, irmãos, eu estou ouvindo, melhor dizendo, um livro em áudio, que eu tinha um sonho de ouvir esse livro. Eu tinha um sonho de ler, na verdade eu queria ler em braille, porque eu gosto da leitura. Mas infelizmente não tem esse livro em braille, que é As Catacumbas de Roma. Eu comecei a ouvir hoje, mas no pouquinho que eu já ouvi, eu vi, irmãos, o quanto os irmãos do passado, o quanto os cristãos do passado, eles tinham intimidade com Deus. Eles tinham intimidade com Deus. História de pessoas que eram jogadas, irmãos, dentro das fogueiras e sendo queimadas, elas cantavam, elas glorificavam, elas falavam com o Senhor. Tem um exemplo de um pregador chamado George Miller, que uma certa vez ele indo para Quebec, e ele precisava chegar lá num sábado, e ele chegou com o piloto do barco, estava uma neblina muito grande, e ele disse, eu preciso estar amanhã em Quebec. E ele falou assim, é impossível. É impossível. Mas George Miller sabia, ele servia um Deus do impossível, e ele foi orar. No que ele foi orar, aquele rapaz George Miller orou, e de repente o rapaz chegou lá para orar também. Ele colocou a mão no ombro do comandante e disse, comandante, o senhor não precisa orar. Não é mais para o senhor orar. Primeiro,
o senhor não acredita. Segundo, o senhor já me respondeu. E diz a história que quando George Miller manda ele olhar, e quando ele olha, a neblina tinha passado. E George Miller conseguiu chegar no tempo em que ele estipulou para chegar. Queridos, eu quero dizer para você que através da oração é que o Senhor faz milagres. É através da oração que o Senhor faz prodígios. É através da oração que o Senhor cura. É através da oração que o Senhor fala conosco. Não é apenas na palavra. A palavra, é claro que Deus fala. Porque a Bíblia diz que o Senhor, a palavra de Deus, ela é o próprio Cristo, o próprio Jesus. Está escrito lá em Romanos 10:8. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. É esta palavra de fé que nós anunciamos. Mas hoje eu não estou me detendo simplesmente só na palavra, mas falando um pouco de oração. Por quê? Porque a oração é o transporte que nos leva à presença do Senhor. A Bíblia diz em Marcos capítulo 1, versículo 35. Acompanhe comigo, Marcos 1:35. O próprio Jesus, quando ele estava aqui na terra como homem, a Bíblia diz que pelas madrugadas ele se levantava, ele se retirava para o seu lugar, para o seu cantinho, o seu canto de oração, e ele ia falar com Deus. O próprio Jesus se levantava pelas madrugadas para falar com o Senhor, para se dirigir ao Pai. A oração, irmãos, ela é o combustível necessário para a nossa caminhada cristã. A oração, ela é o combustível necessário para que nós possamos continuar a nossa caminhada. É na oração que nós derramamos as nossas lágrimas. É na oração que nós abrimos o nosso coração. É na oração que nós dizemos a Deus, tem coisas que você não tem coragem de dizer para outra pessoa, mas na oração você tem coragem de dizer para o seu pai, para o seu amigo, para o seu Senhor. Na oração, irmãos, nós rasgamos, eu costumo dizer que na oração eu rasgo o meu coração diante do Senhor. Tem aquele hino que diz assim: eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente, eu mergulho na tua presença. Queridos, é na oração que nós nos mergulhamos na presença do Senhor. É na oração que nós nos entregamos em seus braços. É na oração que nós nos desprendemos. É na oração que nós nos desprendemos muitas vezes da vergonha. Às vezes você tem vergonha de contar algo que você fez, algo que você falou. Você tem vergonha de falar para o seu amigo, até mesmo para o pastor, mas na oração, e a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz, está escrito lá no livro de João, no capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados a Deus, e é claro que nós só confessamos através da oração, nós só confessamos quando nós estamos conversando, quando nós estamos dialogando, é na oração que nós falamos com o Senhor. É na oração que nós confessamos ao Senhor os nossos pecados. É na oração que nós dizemos: Senhor, eu não consigo mais, eu não aguento mais. Eu lembro de um dia, irmãos, que eu fui pregar lá em Taubaté. E antes de eu sair de casa, eu fui ao banheiro. Eu estava chorando demais. Eu me ajoelhei embaixo do chuveiro, eu falei: Senhor, eu não aguento mais. Eu não consigo pregar hoje. Eu não consigo, Senhor. E o Senhor disse: você consegue. E amados, quando eu cheguei naquela igreja, antes de eu pregar, o Senhor disse para mim: eu vou te mostrar algo. Eu vou mostrar para você que a oração tem poder. Eu vou mostrar para você que a oração, eu escuto a oração. E o Senhor disse para mim: faça o apelo. E antes que eu pregasse, antes que eu abrisse a Bíblia, antes que eu lesse um versículo sequer, o Senhor disse: faça o apelo. E eu fiz o apelo, e naquela
noite, antes de eu pregar, 10 almas foram aos pés de Jesus, 10 almas renderam-se aos pés de Jesus, e ali o Senhor me mostrou que a oração, ela surte efeito. Amados, a oração, a sua oração, a Bíblia diz lá em 2 Crônicas, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, quando você ora, o céu se abre. Quando você ora, a mão de Deus, ela te abençoa. Quando você ora, irmãos, Satanás corre. Eu já vi vários testemunhos de ex-macumbeiros, ex-feiticeiros dizer que se tem uma coisa que o diabo não suporta, é um crente de pé para trás. É um crente de joelho, meu irmão. É um crente de joelho. É um crente rendido aos pés do Senhor. É um crente derramando-se na presença do Senhor. É um crente clamando ao Senhor. Irmãos, a oração é importante. E Jesus disse que aquela mulher, de tanto importunar aquele juiz, ele disse: eu não temo a Deus, eu não respeito aos homens, mas eu vou julgar logo a causa desta mulher. Por quê, irmãos? Porque ele estava se sentindo importunado, ele estava se sentindo incomodado. Por que que Jesus nos disse isso? Por que que ele nos mostrou esta parábola? Por que que ele nos deu esse exemplo? Porque ele disse exatamente, irmãos, se você olhar o texto inteiro, a Bíblia diz que o Senhor, Ele fará justiça. Aqueles que clamam dia e noite por justiça, aqueles que clamam, aqueles que pedem, aqueles que buscam, aqueles que clamam e que pedem o socorro do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, no capítulo 10. Versículo 11 ao versículo 13, você pode marcar na sua Bíblia. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Aquele que clama ao Senhor, aquele que pede o socorro do Senhor, não ficará desiludido, não ficará sem resposta. Aquele que busca, aquele que clama ao Senhor, ele não ficará sem resposta. E eu quero dizer para você nessa noite: ore ao Senhor, busque ao Senhor, peça o socorro do Senhor, e Ele vai trazer a resposta para você. Amados, orar não é fácil. Eu estava falando para um irmão um dia desse, que até os homens de Deus, se você ler os heróis da fé, você vai ver isso. Os homens de Deus, a oração, irmão, nós temos que perseverar. Não é fácil, não é fácil. Eu me lembro de algumas noites, eu me lembro de alguns momentos que eu me ajoelhei e as palavras não vieram. Eu me lembro de algumas vezes que eu queria clamar, mas não conseguia, eu não conseguia falar. Eu só me ajoelhava e dizia: Senhor, dai-me a tua misericórdia. Senhor, dai-me a tua graça. E de repente, as palavras começavam a fluir. As palavras começavam a fluir. E eu começava a orar. Eu lembro de um dia, irmãos, que eu comecei a orar. Eram 11 horas da noite. Eu pedi: Espírito Santo, fica comigo esta noite. Espírito Santo, conversa comigo esta noite. Espírito Santo, eu preciso conversar com o Senhor. Eu lembro que eu coloquei uma cadeira. Eu me ajoelhei no pé dessa cadeira e eu disse: Espírito Santo, senta nesta cadeira. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu não estou vendo o Senhor, mas pela fé eu sei que o Senhor está aqui. Senta nesta cadeira. Ouve-me, Senhor. Ouve-me, Senhor. E eu comecei a orar, eram 11 da noite. E quando eu fui ver, irmãos, já eram 6:30 da manhã do outro dia. E eu queria me levantar, eu queria sair. E eu lembro que o Espírito Santo falava ao meu coração: não sai não. Fica mais um pouco, não sai, fica ainda mais um pouco. E eu continuei a orar, e eu continuei falando com o Senhor. E quando eu fui ver, já era meio-dia, e o Senhor dizia para mim: fica, eu quero te ouvir mais um pouco. O Senhor quer te ouvir, mas você muitas vezes não tem, irmão, a disponibilidade de falar com o Senhor. Deus quer falar com você.
Deus quer falar comigo. Deus quer falar conosco. Mas muitas vezes nós nos prendemos. Nos prendemos em frente de uma televisão. Nos prendemos com um telefone na mão. Nos prendemos diante do computador, diante da internet. E o Senhor está dizendo: ei, eu quero falar contigo. Ei, eu quero falar com você. Eu quero ouvir você. E você fala assim: mas Deus não sabe de tudo que eu sei, de tudo que eu preciso. Ele sabe, mas você tem que falar. Você tem que conversar. É claro que o pastor Alan sabe tudo que o Gabriel precisa. É claro que ele sabe das necessidades do Gabriel. Ele sabe do que ele precisa comprar para a escola do Gabriel. Mas muitas vezes, o filho precisa chegar com o pai e dizer: papai, eu estou precisando de tal coisa. Assim é Deus. Não é que Deus não é que Ele não saiba, não é que Ele não tenha tempo para você, não é que Ele tenha esquecido de você, não é isso. Mas é que Ele quer ouvir a sua voz falando com Ele. Ele quer que você tire um tempo. Ele quer que você tire um tempo para você conversar com Ele. Deus, Ele tem prazer em conversar conosco, em nos ouvir, irmãos. Deus tem prazer em nos ouvir. Às vezes, a gente gasta tanto tempo falando dos nossos problemas para alguém. E o que Jesus disse? E o que Ele falou quando Ele falou sobre orar? Entra no teu quarto em secreto, fecha a porta. E o teu pai, que te ver em secreto, Ele te ouve. Irmãos, não estou dizendo que você não deve conversar. Não estou dizendo que você não deve compartilhar os problemas com o pastor, com um amigo, com alguém. Não estou falando isso. Mas eu estou dizendo que você deve compartilhar, que você deve falar para Deus, que você deve conversar com Deus, que você deve mostrar ao Senhor aquilo que você está precisando, para que o Senhor possa manifestar a sua graça, a sua misericórdia. Irmão, eu fico tão feliz. Hoje eu tive uma resposta do Senhor. Ontem, como eu disse, o sono foi embora. Quando eu fui ver, já eram 4:30 da manhã. Eu fui dormir, eram 5 horas da manhã hoje. E eu pedi algo para o Senhor. E quando eu acordei, eu recebi a resposta. Sabe qual foi a resposta? A irmã Rosa falou assim: a irmã Cláudia perguntou se o irmão pode fazer uma visita com ela. Eu pedi para Deus: Senhor, eu quero ganhar pelo menos uma alma hoje. E quando eu acordei, o Senhor já me deu a resposta. O Senhor já me deu a resposta. Tem gente que fala assim: mas parece que Deus não está me ouvindo, parece que Ele não me escuta. Mas às vezes você nem fala. Você gasta 1 hora na frente da televisão e para falar com Deus é 5 minutos. Você gasta 2 horas no WhatsApp, mas para falar com Deus é 3 minutos. É 10 minutos. Eu não estou dizendo, irmão, que o tempo, a qualidade da sua oração não está no tempo. Eu sei disso. Só que tem um detalhe. Quanto mais tempo você ficar na presença do Senhor, quanto mais tempo você estiver na presença do Senhor, você está protegido e guardado embaixo das mãos poderosas do Senhor. Irmãos, sabe, irmão, tem gente que ora, fala assim: eu sou igual o Daniel. É mesmo, eu oro 3 vezes por dia. Legal. Na hora do café, na hora do almoço e na hora da janta. Daniel, a Bíblia não disse que Daniel orava só nesses horários. E a Bíblia nem disse que era nesses horários, né, pastor?
A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Eu até estou querendo fazer um pouquinho diferente nas minhas orações agora. Ao invés de passar, e é claro que eu não vou deixar disso, né? Mas eu quero, por exemplo, eu estou com o objetivo de orar 2 dias. 2 dias. 2 dias direto. Mas às vezes eu passo a madrugada inteira. Tem dias que eu começo a orar meia-noite e vou terminar 6 horas da manhã. Falei, Senhor, eu quero continuar orando, eu quero continuar buscando o Senhor, mas eu quero também tirar um tempo maior durante o dia. Tipo, passou 6 horas, então eu não vou mais orar hoje. Não, eu vou orar mais. Eu preciso orar mais. Eu preciso clamar mais, eu preciso buscar mais a presença do Senhor. Eu preciso ter mais intimidade com o Senhor. Eu preciso mais do Senhor. Amados, talvez você não tenha o tempo que eu tenho, eu sei. Talvez você trabalha, você tem os afazeres de casa, principalmente as irmãs. E eu sei que trabalho, tarefa de casa é tarefa ruim, porque você faz e daqui a pouco já tem que fazer de novo. Talvez você não tenha o mesmo tempo que eu tenho, mas eu quero convidar você, irmãos, a viver experiências novas com Deus. E essas experiências nós conseguimos através da oração. Quantas vezes, irmãos, eu estava aflito e o Senhor logo chegava, falava ao meu coração e a aflição ia embora. Amados, é falando com Deus que nós conseguimos vencer esse mundo pecaminoso. É orando, é clamando. O que Jesus disse no final aqui? No final aqui do texto em que nós lemos. Ele disse, porventura, achará o Filho do Homem fé na terra? Quando o Filho do Homem voltar, porventura ele achará fé na terra? Interessante que Jesus ligou a palavra oração, o tema oração, com fé. E eu entendi que a oração fortalece a nossa fé. A oração fortalece a nossa fé. Ela fortalece a nossa fé. Irmãos, quantas vezes o Senhor me mandou ir em muitos lugares, mas o Senhor falava na oração. E eu me lembrava, quando eu me lembrava do que o Senhor havia falado para mim, a minha fé aumentava, a minha fé fortalecia, a minha fé crescia. E eu sabia que eu podia ir, porque o Senhor já tinha providenciado tudo para mim naquele lugar. A fé e a oração devem andar juntas. A fé e a oração, elas devem estar juntas. Por que isso? Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus. Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Que diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima, escute, olha só. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sabe o que me chama a atenção? Aqueles que se aproximam de Deus. Como você se aproxima de Deus? Através da oração. Se você orou, meu irmão, se você pediu, meu irmão, creia que o Senhor te responde. Creia que a tua oração, ela não fica em vão. Daniel, a Bíblia diz que Daniel orou. Daniel estava orando. E Daniel não parava, Daniel não desistia. E de repente um anjo chega com Daniel e disse, Daniel, a tua oração foi ouvida, mas Daniel precisou perseverar, Daniel precisou crer, ele precisou acreditar para que o Senhor pudesse responder. E a Bíblia diz que ele disse, eu demorei porque o anjo estava pelejando contra Satanás nas regiões celestiais, nas regiões celestes. Às vezes a gente ora um dia e já quer receber a resposta. Ora 5 minutos e já quer a resposta.
Ora uma semana e já quer a resposta. Ora um mês. Irmãos, tem oração que Deus responde logo, mas tem oração que você tem que perseverar. Existem coisas que você tem que perseverar, você tem que insistir. Eu lembro de um testemunho de uma irmã que ela orou 20 anos. 20 anos ela orou pelo marido dela. E ela conta no testemunho que o marido dela era cachaceiro, era bebum. Ele chegava em casa, ela tinha que dar banho nele, colocava comida para ele, cuidava dele. Um dia, ele estava pulando o carnaval. Um dia, depois de 20 anos, ele estava pulando o carnaval. E ele conta que lá, ele ouviu uma voz dizer para ele, vai para casa. E ele não conseguiu mais ficar naquele carnaval. Ele não conseguiu ficar naquela festa. Aquela irmã orou durante 20 anos. Mas ela recebeu a resposta do Senhor. Eu lembro de um testemunho de algo que aconteceu lá em Laranjal do Jari, no estado do Amapá. Tinha uma moça endemoniada. E essa moça, vários pastores, muitas pessoas já tinham ido lá. E nesse dia, nesse período, eu estava num período de 60 dias de jejum e oração. Eu e o irmão Cléo passamos de 2 dias no monte. Eu, junto com o irmão Sebastião, passamos 6 dias no monte. E aí me chamaram para ir orar por essa moça. E nós fomos. Quando eu cheguei lá, que eu comecei a orar por ela, o Espírito Santo falou, não ora ainda. Ué, Senhor, por quê? O Senhor disse, filho, o demônio está fazendo com ela o que ela permitiu ele fazer. E o Senhor falou assim para mim, ela está grávida. Ela está grávida. E o motivo desta opressão é exatamente isso. E o Senhor falou para mim, filho, chame ela pelo nome. E quando eu chamei aquela moça pelo nome, ela disse, hã? E o Senhor disse para mim, filho, o pai do filho dela é marido de uma serva minha, que me busca todas as madrugadas, que clama a mim todas as madrugadas, e diga a ela, que se ela não deixar esse homem, eu vou permitir o filho dela nascer, mas ela vai morrer. Isso é forte, irmão. Ela era amante do marido de uma irmã que buscava ao Senhor todas as madrugadas. Uma irmã que clamava ao Senhor, que tinha uma vida de oração. Eu quero dizer para você nessa noite, que se você ora, o Senhor lembra de você. Se você ora, o Senhor traz a resposta para você. Se você clama, você não vai ficar sem resposta. E naquele dia, aquela mulher se converteu. Hoje, ela está servindo a Deus lá em Laranjal do Jari. Mas não fui eu quem levou a libertação para ela, não. Não fui eu, não. Eu só fui um canal do Senhor para pregar para ela. Mas eu tenho certeza, irmãos, que o galardão maior é daquela irmã que orava e dizia, Senhor, liberta o meu marido, Senhor, liberta aquela mulher, Senhor, traz o meu marido de volta. Eu sei, irmão, que quem lutou mesmo foi aquela irmã em oração. A oração, irmãos, ela é a chave da vitória. O crente que não ora não alcança vitória nenhuma. O crente que não ora não tem intimidade com Deus. O crente que não ora não consegue ouvir a voz de Deus. Até ouve, mas não conhece. Até ouve, mas não conhece. Deus fala, mas a pessoa não conhece. Será que foi Deus ou foi eu que pensei? Será que é Deus que está falando comigo ou é o meu coração? Eu lembro de um dia que eu estava na casa de um irmão. E o Senhor, a gente estava orando e o Senhor falou assim, filho, fala para ele que fui eu quem falou com ele. Eu falei, ué, Senhor, como assim? Fala para ele que fui eu quem falou com ele. E o Senhor diz assim, fala para ele que eu falei primeiro na mente dele e depois eu falei ao coração dele. Eu falei, irmão, o Senhor manda eu te dizer que ele falou contigo. Foi ele que falou na tua mente, depois ele falou no teu coração. Ele começou a chorar. Ele disse, o Senhor mandou eu fazer algo, mas eu não ia fazer porque eu pensava que era de mim mesmo. Eu pensava que não era o Senhor falando comigo. Irmão, se você ora, se você busca, você aprende a conhecer a Deus.
você aprende a reconhecer a voz de Deus. Lembram de Eli? Lembram de Eli? Eli, o sacerdote Eli. Não sabia mais, Deus não falava mais com ele. E agora Samuel está ali na casa de Eli. E Deus fala, Samuel. E Samuel pensa que era Eli falando com ele. E ele chegou com Eli e falou, o Senhor me chamou? Não, filho, volte a dormir. Ele não entendeu a primeira vez que Samuel falou que era Deus falando com Samuel. Ele, como sacerdote, deveria saber que durante as madrugadas o Senhor estaria ali. Ele deveria saber que o Senhor estava sempre disposto a falar com o seu povo. Ele, como sacerdote, deveria na primeira vez, Samuel, não fui eu, mas foi o Senhor. Mas na terceira vez, foi que ele caiu em si e disse, é o Senhor querendo falar contigo. Irmãos, Deus se revela a nós através da oração. E o melhor horário, eu digo para você, irmão, toda hora é a hora de nós estarmos clamando, orando e buscando ao Senhor. Mas um horário maravilhoso é a madrugada. Irmão, orar de madrugada, é um período tão maravilhoso. Dizem que é porque a filha é pequena, mas não é não. É porque o sacrifício é maior. Você larga o sono, você sai debaixo do cobertor e corre para os braços do Senhor. Você sai debaixo da sua coberta e corre para os braços do Senhor. E quando você está nos braços do Senhor, falando com Ele, abrindo o teu coração, certamente Ele ouve a sua oração e traz a resposta para você. Amém? Fique de pé nessa noite e oremos ao Senhor. Aleluia. Deus é fiel. Deus é fiel. Querido Espírito Santo, Pai, nesta noite, Senhor, nós queremos, ó Deus, colocar esta palavra em prática, Senhor. Meu Deus, a tua palavra diz, Senhor, buscai e me acharei quando me buscardes de todo o coração. A tua palavra diz, Senhor, invoca-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Senhor, a tua palavra diz, Senhor, que quando o teu povo clama ao Senhor, ora ao Senhor, a tua palavra diz que o Senhor responde à oração. Meu Deus, nesta hora, Senhor, nesses poucos minutos que nós temos, nós queremos clamar ao Senhor. Senhor, eu quero começar nesta noite pedindo ao Senhor a tua proteção sobre cada irmão, sobre cada irmã, que no retorno para a sua casa, que cada irmão tenha um anjo do Senhor como um companheiro. Que cada irmão, cada irmã, Senhor, o Senhor possa, meu Deus, enviar anjos para levar os teus servos até os seus lares. Meu Deus, nesta hora, Senhor, eu te peço que o Senhor também, ó Deus, esteja, meu Senhor, se houver alguém aqui entre nós doente, se houver alguém aqui entre nós enfermo, que o Senhor possa ordenar aos teus anjos agora, que o Senhor possa, meu Deus, manifestar um milagre, que o Senhor possa derramar, Senhor, um milagre, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa estender as tuas mãos agora, Senhor, e que o Senhor possa curar, meu Deus, que o Senhor possa libertar, meu Deus, que o Senhor possa manifestar a tua cura, meu Pai, que o Senhor possa manifestar o teu poder nesta noite, que o Senhor possa manifestar a tua graça poderosa, que o Senhor repreenda, meu Deus, toda dor, que o Senhor repreenda toda enfermidade, que o Senhor manifeste o teu poder aqui nesta noite. Deus, se houver alguém aqui, meu Pai, precisando, Senhor, de uma resposta, se houver alguém aqui com portas fechadas, que o Senhor possa abrir portas nesta noite. Se houver alguém desempregado aqui, que o Senhor possa, meu Deus, abrir porta do emprego, que o Senhor possa, meu Deus, ouvir a oração, Senhor, desta pessoa, que o Senhor possa, meu Deus, se houver alguém aqui com causa na justiça, que o Senhor possa, meu Deus, responder esta pessoa. Meu Deus, meu Senhor da glória, eu te apresento e te peço, ó Pai, a tua bênção sobre cada um dos teus servos.
A tua bênção sobre cada irmão. Te apresento a vida da irmã Luciana, da sua mãe, Pai. Te apresento a vida da irmã Rosana, Pai. Te apresento a vida da Vanessa. Te apresento, meu Senhor, a vida do Gabriel, do irmão Alci. Eu te apresento a vida da Wendy, do Guilherme, do Gabriel, do filho deles, meu Pai. Meu Deus, eu te apresento nesta noite, Senhor, a vida do irmão Pablo, da Gabriele, da irmã Neila, Senhor. Meu Deus, eu te apresento nesta noite, Pai, a vida, Senhor, do irmão William, da Vanessa, meu Pai. Meu Deus, eu te apresento a vida da Leila, meu Senhor. Meu Pai, nesta noite eu te apresento a vida do irmão Léo, a vida da irmã Sandra, do Isaac, meu Deus. Meu Pai, eu te apresento nesta noite, Senhor, a vida dos teus servos, meu Pai. Pai, te apresento a vida da irmã Andréia, do irmão Renato, dos seus filhos, meu Pai. Meu Deus, abençoa os teus servos, meu Pai. Abençoa o ministério deles, meu Pai. Meu Deus, os teus servos, meu Pai, que tem um ministério tão importante, Senhor. Meu Deus, abençoa eles. Derrama da tua graça sobre eles, meu Pai. Eu sei que eu não lembrei o nome de todos, porque, Senhor, nem todos falam comigo. Nem todos, meu Deus, têm a comunhão que muitos têm, Senhor. Meu Deus, mas eu te apresento cada um deles e te peço, ó Pai, abençoa cada servo do Senhor nesta noite. Abençoe cada serva do Senhor nesta noite. Meu Deus, eu te apresento, Senhor, nesta hora, meu Pai, os pastores. Eu te apresento os líderes da igreja brasileira. Eu te peço nesta noite, meu Senhor, Pai, desperta, Senhor, essas pessoas. Desperta essas pessoas para ganharem almas, para pregar o verdadeiro evangelho. Eu te peço nesta noite, Espírito Santo, aviva, Senhor, a tua obra. Deus maravilhoso, eu te peço nesta noite, Senhor, abençoa, Pai, salva a nação brasileira, meu Deus, salva o Brasil, salva, Senhor, cuida, Senhor, meu Deus, da tua igreja no planeta Terra. Eu sei que dias difíceis virão, mas eu sei que assim como o Senhor cuidou de Elias, assim como o Senhor serviu Elias ali no riacho de Queríades, o Senhor vai guardar o teu povo, o Senhor vai cuidar do teu povo. Meu Deus, meu Senhor da glória, eu te peço nesta noite, aviva a tua obra, aviva a tua igreja, leva a tua igreja a orar, a buscar o Senhor, a clamar a tua face, a buscar ao Senhor, meu Deus. Pai, traz arrependimento. Eu sei que na oração, arrependimento. Na oração, Pai, Senhor, arrependimento. Porque o Senhor nos fala, o Senhor nos mostra, Senhor, aquilo que nós precisamos abandonar. Na oração, o Senhor nos fala sobre os pecados. Na oração, o Senhor fala sobre o nosso caráter. Na oração, o Senhor diz aquilo que não está te agradando. É na oração que o Senhor fala conosco, meu Senhor, que a tua igreja possa entender a importância da oração, meu Deus. Pai, nesta noite, Senhor, eu te peço, Pai, abençoe aqueles que eu orei, aqueles que eu lembrei o nome e aqueles que eu não consegui me lembrar o nome. Que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa guardá-los, que o Senhor possa derramar sobre eles a tua grande graça, a tua grande misericórdia. Meu Deus, em o nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos nesta noite por este culto maravilhoso, pela tua presença aqui conosco. Meu Deus, nós te pedimos, ó Pai, Senhor, nos fortalece na tua presença, nos ajuda, Senhor, nos dá da tua graça, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Espírito Santo. Eita glória. Aleluia. 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 Oh glória. Oh glória. Aleluia. Oh Senhor, abençoa o Alex também, Senhor. Aleluia. Irmãos, você viu a importância da comunhão? Você viu a importância da comunhão? Você viu os nomes que eu falei na oração? Sabe por quê? Essas pessoas têm comunhão comigo. Chegam na igreja, me dão um abraço, falam comigo, eu me lembro de todo mundo. Eu queria me lembrar de todos. Eu me lembrei de todos, na verdade, mas não me lembrei o nome assim, nome específico. Você está vendo a importância da comunhão? Você viu a importância da comunhão? Por isso que está escrito lá em Atos, que os irmãos viviam em comum. Eles viviam em comunhão.
Eles viviam diariamente no partir do pão e nas orações. Eles viviam diariamente. Mas isso é assunto para uma outra pregação. Que Deus abençoe a todos. Que o Senhor nos dê uma noite maravilhosa. Que você tenha uma madrugada. Se você não puder orar 1 hora, não tem problema, ora 20 minutos. Se você não puder orar meia hora, 1 hora, ora meia hora. Mas tira um tempo com o Senhor na madrugada. Eu quero desafiar você nessa noite. Tire um tempo com Deus na madrugada. Quantas horas você dorme? Você dorme 8 horas? Você dorme 10 horas? Tira 1 hora para o Senhor. Você dorme 8 horas, que dizem que é o recomendado? Eu tenho certeza que se você tirar 1 hora, o Senhor não vai deixar você passar mal durante o dia. Se você dorme mais do que isso, 9 horas, tire um tempo com Deus. Tire um tempo para Deus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pastor Alan.